Você sabia que em uma das civilizações mais antigas e estáveis da história, um faraó ousou virar tudo de cabeça para baixo, proclamando um único Deus e tentando apagar séculos de tradição? Por quase 3.000 anos, o Egito Antigo foi um bastião de rituais milenares, deuses inumeráveis e uma ordem social aparentemente imutável. No entanto, por um breve e turbulento período de cerca de 17 anos, essa base religiosa e cultural foi abalada até seus alicerces por um homem, Amenófis IV, mais tarde conhecido como Akenaton. Hoje, vamos mergulhar na extraordinária história do faraó herege, um revolucionário cujas ações ainda hoje geram debate e fascínio, e descobrir como ele tentou reescrever a própria essência do Egito, para depois ser quase completamente apagado da história. No coração do Egito Antigo, a religião era a força vital que permeava cada aspecto da existência. Uma complexa tapeçaria de deuses e deusas, como Amon-Ra, Osíris, Ísis e Horus, governava o cosmos, as vidas e a morte dos egípcios. Amon, em particular, era o rei dos deuses, cujo culto em Tebas era incrivelmente poderoso, com sacerdotes que rivalizavam em influência e riqueza com o próprio faraó. Quando Amenófis IV ascendeu ao trono por volta de 1353 a.C., ele herdou um império vasto e próspero, mas também uma estrutura religiosa profundamente enraizada e, para ele, talvez excessivamente poderosa. Inicialmente, Amenófis IV parecia seguir os passos de seus antecessores. Contudo, desde cedo havia sinais de uma devoção incomum a uma divindade específica, o Aton, o disco solar. O Aton não era um deus novo, ele já era reconhecido como uma das muitas manifestações do Sal, mas Amenófis IV começou a elevá-lo acima de todos os outros. Essa elevação não foi gradual. Em questão de poucos anos, a devoção ao Aton deixou de ser mera preferência para se tornar uma obsessão monoteísta radical. O faraó mudou seu nome de Amenófis, que significava Amon está satisfeito, para Akhenaton, que significa aquele que serve a Aton, um ato de profunda ruptura com o passado. Não se tratava apenas de honrar um deus preferencialmente, mas de rejeitar ativamente a existência dos outros. Akhenaton então lançou-se em uma revolução religiosa e cultural sem precedentes. Ele decretou que Aton era o único deus verdadeiro, a fonte de toda a vida e luz, e que ele, Akhenaton, era seu único profeta e intermediário na Terra. O culto aos outros deuses foi proibido, seus templos fechados, e seus nomes e imagens foram sistematicamente vandalizados e apagados de monumentos por todo o Egito. A hostilidade era particularmente direcionada ao poderoso Amon, cujo nome e iconografia foram os mais brutalmente erradicados. Imagine a fúria e o pavor que isso deve ter gerado em uma população que havia adorado esses deuses por milênios, e para os sacerdotes que viram seu poder e sustento desaparecerem da noite para o dia. O faraó não se limitou a reprimir o antigo culto. Ele também estabeleceu uma nova capital, Akhetaton, ou Horizonte de Aton, hoje Amarna, no deserto. Construída do zero em tempo recorde, era um santuário para o Aton, sem vestígios dos antigos deuses. Em Amarna, o culto era único. Aton não tinha ídolos antropomórficos, sendo representado como um disco solar com raios que terminavam em mãos, oferecendo a vida à família real. Rituais ocorriam sob o céu aberto, banhados pela luz do sol, em altares abertos. Akhenaton e Nefertiti eram as únicas figuras que podiam se comunicar diretamente com o Aton, colocando-os em uma posição de poder e divindade sem precedentes, talvez superando faraós anteriores em sua autoproclamada proximidade com o divino. A revolução de Akhenaton não foi apenas religiosa, ela se estendeu à arte e à arquitetura. A arte de Amarna é instantaneamente reconhecível por seu estilo distintivo e quebra de convenções milenares. Ao invés das figuras idealizadas e musculares de faraós anteriores, Akhenaton, Nefertiti e seus filhos eram retratados de forma mais naturalista, com características físicas incomuns. Akhenaton com um crânio alongado, abdômen proeminente e quadris largos. Nefertiti com sua beleza inconfundível, mas ainda dentro da estética amarniana. E crianças com cabeças alongadas. Essas representações, que por muito tempo foram interpretadas como deformidades ou doenças genéticas, hoje são mais comumente vistas como uma escolha artística para enfatizar a singularidade e a divindade do faraó e sua família, diferenciando-os radicalmente de qualquer mortal comum. A ideia era mostrar a realeza não apenas como governantes, mas como manifestações da vida e da criação do Aton. Contudo, essa revolução teve um custo imenso. Ao focar toda a sua energia e os recursos do Egito na revolução religiosa e na construção de Akhetaton, Akhenaton parece ter negligenciado os assuntos externos.
As correspondências de Amarna, uma vasta coleção de tabuinhas de argila encontradas na capital, revelam apelos desesperados de governadores vassalos nas províncias sírias e palestinas por ajuda militar contra os hititas, uma potência ascendente. Muitos desses apelos foram ignorados, levando à perda de influência egípcia na região e à deterioração do império. Internamente, a população, embora talvez não pudesse resistir abertamente ao faraó, certamente nutria ressentimento pela supressão de seus deuses ancestrais e pela instabilidade que a revolução gerou. A morte de Akhenaton, por volta do 17º ano de seu reinado, é tão enigmática quanto sua vida. Não se sabe a causa exata. Após sua morte, o Egito mergulhou em um período de transição, com faraós de curta duração como Semenkare e, finalmente, seu jovem filho, Tutankhaton, que em breve se tornaria Tutankhamon. O destino do império de Akhenaton foi selado rapidamente. A reação à sua revolução foi brutal e completa. Sob a influência dos sacerdotes de Amon, que recuperaram seu poder, e talvez ainda mais, o jovem Tutankhaton mudou seu nome para Tutankhamon, restaurou o culto aos antigos deuses e abandonou Akhetaton, que foi deixada ao abandono e à ruína. O nome de Akhenaton foi sistematicamente apagado de todos os registros e monumentos. Sua capital, Akhetaton, foi desmantelada para a reutilização de suas pedras em outras construções, e ele foi rotulado como o inimigo e o criminoso, um faraó cujo nome não merecia ser pronunciado. Era a chamada Damnatio Memoriae, a condenação da memória, uma tentativa de apagar completamente Akhenaton da história egípcia. Por mais de 3 milênios, a tentativa de Akhenaton de impor o monoteísmo foi um capítulo esquecido na história do Egito. Ele foi redescoberto apenas no século XIX, quando as ruínas de Amarna e os vestígios de seu reinado foram escavados. Essa descoberta chocou o mundo e reescreveu a compreensão da história egípcia. O debate ainda hoje persiste sobre se o atonismo foi um verdadeiro monoteísmo, precursor talvez até mesmo do monoteísmo abraâmico, ou se foi uma forma de enoteísmo, onde um deus é adorado acima de todos os outros sem negar sua existência. O certo é que Akhenaton foi um visionário ou um tirano, dependendo da perspectiva, que ousou desafiar a própria fundação de sua civilização. A história de Akhenaton nos lembra que mesmo as sociedades mais antigas e aparentemente estáticas eram capazes de mudanças radicais, e que a história é um palincesto, onde camadas são escritas, apagadas e redescobertas, revelando verdades surpreendentes. Seu legado, apesar de todos os esforços para apagá-lo, persiste como um testemunho da paixão humana pela fé, pelo poder e pela tentativa de moldar a realidade à própria visão. É um lembrete vívido de que a história é muito mais complexa e cheia de reviravoltas do que muitas vezes imaginamos. Deixe nos comentários qual outro faraó ou evento do Egito Antigo você gostaria de ver em nosso próximo vídeo.